Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Podemos nos sentar um instante, irmãs e irmãos presentes aqui neste santuário do Divino Pai Eterno, aqui em Trindade. Vocês também que nos acompanham de suas casas, tanto pela TV ou pela rádio ou pelas redes sociais. A liturgia de hoje quer nos convidar a rever a nossa imagem e o nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso o Salmo já canta uma verdade e que nós precisamos ter sempre conosco. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. O Senhor sempre escuta a prece de seu povo. O Senhor sempre escuta o grito daqueles que estão aflitos. Talvez Ele não nos responda da maneira que nós queiramos, mas o Senhor tem os ouvidos atentos e abertos a cada um de nós. E é o que a primeira leitura e o Evangelho traz claramente. A primeira leitura, temos essa cena lá de Gênesis, de um diálogo, de uma conversa, de uma oração entre Abraão e o Senhor. É importante perceber que a forma com que o povo antigo, antes de Jesus, lá do Antigo Testamento, compreendia Deus, eles às vezes tinham uma impressão de um Deus um pouco bravo demais, irritado demais, irado demais, como nessa passagem. Deus queria destruir duas cidades. E Abraão vai rezar, orar, dialogar com ele para tentar aplacar, acalmar a ira de Deus. Senhor, e se naquela cidade cheio de ímpios, de injustos, o Senhor achar 50 justos, o Senhor vai destruir até os justos juntos com os outros? Não, Abraão. Se eu achar 50, eu não destruirei. E se forem 45? Tá bom, não destruirei. E Abraão, Senhor, estou sendo até atrevido, impertinente, mas se for só 40 justos, não destruirei. 30, 20, 10. E o texto termina em 10 justos. Mas se esse diálogo continuasse, e se Abraão chegasse no número 1, Senhor, e se lá naquela cidade, no meio de tantos ímpios e injustos, o Senhor encontrasse um único justo, o Senhor destruiria aquela cidade? Com certeza, a resposta de Deus seria, não destruiria por causa de um justo. Mas Padre, como podemos ter a certeza disso, sendo que o diálogo não continua? A segunda carta dá a resposta, a segunda leitura. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou. Apesar das obrigações legais, eliminou essa conta, pregando-a na cruz. Jesus, o único justo, os justos dos justos, com a sua vida, morte e ressurreição, pregado na cruz, cancelou e salvou a todos nós. Isso é o que significa sermos resgatados, redimidos, ou chamar o Senhor de nosso Redentor. A partir de Jesus, que cancela a conta que existia contra nós, não existe mais castigo de Deus. Não existe mais vingança de Deus. Porque do alto da cruz, quando Jesus dá um forte grito, Ele não grita, Senhor, mata todo mundo que está aqui me crucificando, destrói todo mundo. O que Jesus fala do alto da cruz? Perdoa. A partir de Jesus Cristo, a única vingança de Deus que existe, se chama perdão, misericórdia, compaixão. E é justamente dentro da missão que Jesus veio revelar, dentro da missão de salvação que o Senhor veio trazer, uma das dimensões era revelar o verdadeiro rosto de Deus.
era falar que Deus não é irado, Deus não é grilado, não é bravo, não é vingativo, não é castigador, mas Deus é bom. E é por isso que no Evangelho de hoje, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a rezar, Jesus já começa ensinando com uma grande revolução. O povo daquele tempo ainda tinha medo de Deus, não podia no templo nem olhar para Deus, não podia nem conversar diretamente com Deus, porque o temor era muito maior, o receio era muito maior do que a relação. E aí Jesus começa a ensinar a rezar, trazendo uma grande novidade. Deus não é um Deus distante, não é um Deus mau, não é um Deus castigador, mas Deus é Pai. É a primeira vez que alguém chama Deus de Pai. E quem chama Deus de Pai é Jesus. Quando Jesus ensina os discípulos a rezar, quando Jesus nos ensina a rezar, Ele primeiro quer fazer sair de nós todo o medo de Deus. Porque Deus é Pai, não é alguém distante, é alguém que quer relacionar comigo como filho, porque Ele é nosso Pai. Quando Jesus vai falar da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Ele não só ensina que é Pai, não um ser luminoso, não uma energia cósmica, mas Pai, e a gente sabe o que é Pai. Ele usa o termo que na língua dele era Abba. E traduzido para o português, Abba, o jeito mais correto seria papaizinho. Porque Abba era a forma das crianças chamar o pai. Abba, eu machuquei. Abba, eu estou com fome. Abba, me dá um abraço. Papaizinho, eu machuquei. Papaizinho, eu estou com fome. Papaizinho, me dá um abraço. Ou, numa versão mais baiana, painho. Uma experiência próxima de coração, de relação filial paternal. Essa é uma das grandes novidades que Jesus traz. E é por isso que nós somos convidados, enquanto cristãos, a tirar de nós todo e qualquer medo de Deus, porque o oposto da fé não é dúvida, é medo. E se eu tenho medo de Deus, então na verdade eu não tenho fé nele. Porque a fé é plena confiança naquilo que se crê. E plena confiança não existe medo. Por isso a nossa relação com Deus tem que ser lançada fora qualquer impressão. Ai, Deus está me castigando por causa disso, porque eu fiz isso, agora Deus me castiga. Deus não castiga. Nós que às vezes somos maus uns com os outros e conosco mesmo, mas Deus é sempre bom, eternamente bom. Ele é o divino Pai eterno, desde sempre, e hoje e para sempre. E aí tem uma canção muito simples e muito conhecida em nossa igreja, que diz justamente esse trechinho: Abba, isto é Pai. Ouvimos Jesus falar, quando lhe pediram para ensinar a rezar. Porque Deus não é qualquer um, Deus não é qualquer coisa, Deus é Pai, é nosso Pai. Vamos cantar então esse estrofe e este refrão, deixando essa música nos ajudar a também rezar e aprofundar esta palavra. Abba, isto é Pai. Ouvimos Jesus falar, quando lhe perguntaram como se deve. E agora cante: Deus é Pai, nosso Pai. Deus é Pai, Deus é Pai, nosso Pai, nosso Pai. Mais uma vez, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, nosso Pai, nosso Pai.
E aí tem um outro desdobramento dessa história. Se Jesus ensinou os discípulos daquele tempo a chamar Deus de Pai, se Ele me ensinou a chamar Deus de Pai, se Ele te ensinou a chamar Deus de Pai, Deus não é só Pai meu, Deus não é só Pai seu, Deus é Pai nosso. Por isso nós todos somos irmãos, e precisamos cuidar melhor uns dos outros. Você é meu irmão, minha irmã, eu sou seu irmão. E como família de Deus, precisamos ajudar este mundo a ser melhor. Por isso o exemplo que Jesus depois dá, da insistência do amigo que pede ajuda ao outro amigo, é na dinâmica de que nós também somos responsáveis uns pelos outros. E se em algum momento da minha vida eu não consigo ajudar o outro concretamente, eu não tenho meios para ajudar, seja como for, que eu ajude pelo menos com a minha oração. E ofereça aquele meu irmão, aquela minha irmã. Nós estamos, enquanto irmão, enquanto família de Deus, ao redor de um mesmo altar. Independente de onde cada um seja, de onde você que está em casa nos acompanhando também, nós somos todos irmãos, filhos e filhas de um mesmo Pai. E é por isso que nós vamos cantar um outro estrofe dessa canção que diz: uma família reunida ao redor deste altar realmente quer participar e quer viver essa verdade. E vivendo essa verdade como Jesus, nosso irmão e Salvador, ser na vida também um do outro uma presença mais fraterna, mais amiga, uma presença de muito mais amor. Cantemos uma família unida ao redor deste altar. Uma família unida ao redor da mesa do altar, com Cristo nosso irmão, filhos do Filho. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. E não é qualquer Pai, Deus é Ele é o nosso nosso Pai, nosso Mais uma vez, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, nosso Pai, nosso Pai. E se a gente entende essa relação com Deus como pai, como filho, como papaizinho, como painho querido que cuida de mim, a oração entra como diálogo, como conversa. Eu não tenho que rezar para aplacar, para acalmar, para amaciar o coração de Deus, não. O coração dele já é macio por demais, porque ele é bom, ele é amor, ele é perdão. A nossa oração está em outra dimensão. Ora, se vós que sois maus, Jesus falando para nós, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o que é bom, o Espírito Santo aos que o pedirem. A oração, o diálogo com Deus entra então para amaciar o nosso coração. O nosso coração precisa ser amaciado, precisa ser convertido, para que o nosso ser tenha mais abertura para experimentar a graça que vem do alto, que é o Espírito Santo, para agir conforme o Senhor pede de nós. A oração que a gente faz, o estar aqui, o estar na nossa comunidade, o rezar pessoalmente, é para que o nosso coração cada dia mais experimente a verdade deste Deus que nos ama sem limite e que nos pede para amar da mesma forma. Por isso rezar sempre, para não perdermos o rumo. Rezar sempre para que a gente não volte a ter medo de Deus, mas saiba que Ele é Pai, papaizinho. Rezar sempre para que eu seja mais dócil com o meu irmão, com a minha irmã. Rezar sempre para que o meu coração esteja dobrado diante do Senhor, que nos ensinou a como viver. Por isso, quando viemos ou vamos aqui ao santuário, quando vamos à nossa comunidade, quando vamos nos reunir, nós vamos para junto rezar na casa do Pai, que nos acolhe no seu Filho, para renovar em nós a força do Espírito Santo.
Por isso vamos cantar o último estrofe desta canção, que na verdade é o primeiro. Vamos, irmãos, caminhar à casa do Pai, celebrar um amor que criou a todos nós. Vamos celebrar um amor que quer nos salvar. Cantemos. Vamos, irmãos, caminhar à casa do Pai, celebrar o amor que criou todos nós, o amor que vem nos salvar. Deus é Pai, 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 nosso Deus é Pai. Pai, nosso Pai, nosso Mais uma vez, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, nosso Pai, nosso Pai. Convido você agora a colocar a mão em seu coração, se você desejar. A fechar os olhos também por um instante, se você desejar, ou você que está aqui no santuário. Focar o seu olhar no altar, ou no crucificado, ou na imagem do Divino Pai Eterno. E com essa mão no coração, rezar mais uma vez. Rezar essa verdade. Rezar que o Senhor nos ensina a chamar a primeira pessoa da Santíssima Trindade de Abá, de papaizinho, de painho, de pai. E pedir para que o Senhor nos ajude a realmente entender essa relação sem nenhuma espécie de medo, de receio, mas de plena entrega e confiança, como uma criancinha que, se o pai pedir para ela pular de alto de uma mesa em seus braços, essa criança pula sem medo nenhum. Para que possamos pular nos braços do Senhor e nos permitir ser amados mais uma vez, salvados mais uma vez, perdoados mais uma vez, porque em Deus só existe isso. É só amor, perdão, reconciliação, misericórdia. Não existe temor, não existe castigo, existe salvação. Graças à entrega do Filho na cruz, na ressurreição. Graças a este Espírito que está em nós, que nos chama e nos faz chamar Deus de Pai e aclamar Abba, Pai. Por isso, nessa tarde de domingo, 17º domingo do tempo comum, somos convidados a mais uma vez amaciar o nosso coração. Por isso, converse com o Senhor, converse com o seu papaizinho, com o seu Pai eterno, especialmente você que está aqui nesse santuário, nos acompanhando. Aproveite, estamos na casa onde nós revelamos a nossa adoração a Ele. Fale mais uma vez de suas dores, de suas lutas, de suas quedas, de suas esperanças, de suas vitórias, de seus sonhos, como uma conversa sadia entre filho e pai, pai e filhos, porque Ele nos escuta, escuta o nosso grito, escuta o nosso silêncio, escuta o nosso sussurro, e cancela a nossa dívida em seu Filho, nosso Salvador. Por isso, ao som do violão, e enquanto escutamos mais uma vez esta canção completa, que você possa rezar, conversar, dialogar com o nosso papaizinho, que nos acolhe, nos escuta e nos oferece mais uma vez o seu eterno amor. Jesus falar, Pai quando eterno, lhe perguntaram Paizinho querido,
Eu vos apresento cada pessoa, cada filho vosso que está neste santuário. Cada filho, filha vossa que nos acompanha de suas casas. Para que cada um delas experimente mais uma vez o vosso amor eterno de papaizinho. Para que seja lançado fora do coração de cada um de nós qualquer tipo de medo, de receio que possamos ter de vós. Qualquer pensamento que o Senhor nos castiga ou poderá nos castigar um dia. Mas nos ajude a perceber sempre a vossa presença, o vosso cuidado, o vosso amor eterno para conosco. Ajude a maciar mais uma vez o nosso coração, para nos abrindo ao vosso eterno amor, aprendermos a amar também na mesma medida cada um de nossos irmãos e irmãs, porque somos todos da mesma família, ó Pai eterno. E derrame sobre nós, por isso, a força do vosso Espírito, para conseguirmos, motivados por Ele, fazer a diferença onde quer que estejamos, e possamos viver com mais verdade esta bondade, esta misericórdia, essa proteção e este cuidado que o Senhor tem para conosco, para com cada pessoa, para com cada irmão e irmã que faz parte de nossa vida. Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai, nosso Pai, nosso. Só a igreja cantando isso agora. Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, nosso Pai, nosso Pai. E que Nossa Senhora interceda por nós, para que saibamos com o coração amaciado nos abrirmos à força do Espírito, capaz de gerar em nós atitudes que revelem Jesus ao mundo, ajudando a transformar a realidade à nossa volta e vivendo a verdade de que temos o mesmo Pai e por isso somos todos irmãos e irmãs. Que assim seja. Amém. Amém.